Oi, tudo bem? No vídeo de hoje a gente veio com um negocinho diferente pra gente poder conversar sobre os nossos... quadro novo no canal, né? Pode ser. Já não vamos nos comprometer muito que vai ter todo mês, né? É, assim, a gente vai tentar, tá, galera? Mas sem cobranças aí. Exatamente. Mas é pra gente conversar com vocês sobre algumas séries ou filmes que marcaram o nosso mês. A gente vai fazer isso também com livros, né, a princípio. Então, caso o vídeo do livro já tiver, né, ido ao ar, a gente vai deixar o link também aqui na descrição. E no cardzinho, pra que vocês possam ver também. Eu vou conversar com vocês sobre uma série e a Samantha vai conversar com vocês sobre um filme. E a série que eu escolhi pra conversar com vocês, na verdade, ela estreou em maio, mas daí a gente teve episódiozinhos aí até junho. E rolou discussão até o dia de hoje, porque... Não, tá, vai ficar, né? Exatamente. Quero conversar com vocês sobre Chernobyl, que é uma minissérie da HBO que tá fantástica. No primeiro momento eu fiquei com o pé atrás de ver Chernobyl, porque sei lá, né? Por que eu vou ver Chernobyl? Eu não me interessava muito. E eu ainda tava um pouco chateado com o final de Game of Thrones, então... Um pouco chateada com a HBO, né? Não quero. Já vou cancelar meu plano. Mas daí começaram os comentários sobre Chernobyl e eu fiquei bem interessada. Eu assim, tá bom, vou sentar. Eu e minha mãe, a gente sentou pra ver. Impactante. Chernobyl vai contar a história sobre o desastre, sobre a explosão da usina nuclear que aconteceu na Ucrânia Soviética em 1986. E é muito real, é tudo muito real. Então a gente vai... não é como se fosse um documentário, é como se fosse realmente o que aconteceu lá. Eles reconstruíram mesmo, né, pra fazer essa série, assim, e a perfeição de tudo isso. Tanto da usina nuclear, quanto da cidade, quanto dos cientistas, das pessoas que moravam lá. É tudo muito, parece que realmente a gente tá vendo aquilo, só que... reconstrução histórica, né? Exatamente, só que não pode nem entrar na cidade porque a radioatividade ali ainda é muito forte, sabe? Na verdade pode, né? Mas... com proteção e tudo mais, né? Tem até negócio de turismo pra lá, enfim. Mas não me convida. Não me convida. Então, como eu disse, é uma minissérie de 5 episódios e logo no primeiro a gente já vê a explosão, mas a gente vê a explosão de fora. Como as pessoas na cidade viveram aquele momento. Os bombeiros indo lá tentar apagar os incêndios. E aos poucos a gente vai descobrindo o que estava acontecendo lá dentro. Por que teve aquela explosão. Os cientistas vão lá pra ver o que eles podem fazer pra diminuir o impacto, pra acabar com o incêndio, pra acabar com a radiação. E se essa radiação realmente tem radiação saindo, se é muita coisa, tentando controlar, tentando entender o que de fato aconteceu. E assim, é uma curiosidade, de certa forma, porque a gente não era nascida quando teve. Então a gente não imaginava, a gente sabia que tinha sido um impacto gigantesco e a radioatividade a gente sabe, né, o quão faz mal, até por causa de, a gente estuda, né, Hiroshima, Nagasaki, aquela coisa toda. Então, quando a gente imaginava, né, que Chernobyl tinha sido uma coisa gigantesca, mas aí de fato ver o quanto aquilo foi destruidor, né? E ainda assim, mais... A destruição não foi uma coisa assim na hora. A destruição foi ao longo dos dias, ao longo das semanas, dos meses e dos anos. E ainda tem coisas acontecendo por causa dessa explosão. E outra coisa também que a gente não sabia, né? Era toda essa negação que eles tiveram a princípio, né? Porque daí o núcleo lá da usina explodiu, né? Por uma falha, por um erro humano. Na verdade foi assim, eles tinham que fazer... Pra usina funcionar, tinha que fazer 300.000 testes. Isso, teste de segurança. Exatamente. Daí faltava um teste, que era o teste de que se não tivesse energia na cidade, se a usina iria funcionar. E esse teste eles demoraram anos e anos pra fazer, porque sempre dava errado, nunca dava certo. E daí chegou um tal ponto que o governo falou, tem que fazer esse teste e por causa de promoções, tanto dos cientistas quanto do pessoal do governo, assim, então, vou fazer esse teste agora pra mostrar que a gente consegue, pra mostrar que tá tudo certo. Mas aí fizeram o teste na hora errada, com o pessoal errado. Tudo errado, sabe? E daí, no que deu, né? Deu no que deu. Pra vocês terem noção, a pessoa que meio que conduziu esse... Tinha um chefão, que esse chefão era a pior pessoa do universo, tipo, grosseiro, grotesco. E quem tava lá mexendo no maquinário era um cara de 25 anos que não sabia direito o que fazer. Ele tava fazendo as instruções, ele tava vendo no manual e ele não tava entendendo direito o manual. Então, tipo, a chance de dar errado era muito grande. E, de fato, deu, sabe? Então, além de a gente acompanhar, né, todo esse impacto que gerou, que a gente já vai falar mais um pouquinho, a gente vai acompanhar o julgamento também. O julgamento desse chefão e o físico, né, que é um dos personagens ali principal, que vai realmente investigar tudo e vai dizer o que tava errado, o que não tava. E isso é muito dolorido, assim, porque tanto até assim, as pessoas que não morreram, tipo, logo depois,
que nem, por exemplo, esse físico, né? Sabia que uma hora ele ia morrer. Ele tinha, tipo, 5 anos no máximo de vida. Ele disse, tá aí a gente que tá aqui recebendo essa radioatividade, e a gente, o que vai acontecer com a gente? 5 anos no máximo. 5 anos. Então, tipo, ver essa aflição deles, né? E saber que aconteceu de fato. Eles são heróis. Porque eles são pessoas que realmente estavam lá tentando diminuir o impacto, tentando fazer alguma coisa e se sacrificando mesmo. Tipo, tô morto, sabe? Então o que eu posso fazer pra ajudar, eu vou fazer. Não, e o fato de as pessoas, que a gente falou da negação, gente, meu Deus, sabe? Ninguém acreditava que realmente era o impacto. E se eles não tivessem parado, né, poderia ter, tipo, destruído praticamente a Europa inteira. Então imagina, é muito forte. E é isso que eu digo, tipo, eu não tinha noção da imensidão que era, sabe? E outra coisa que eles fizeram muito bem, que uma das coisas mais impactantes também, é o pessoal que sofreu diretamente a radiação e a transformação que a radiação fez, né, com aquelas pessoas. O seriado, assim, 5 episódios, e daí a gente vai vendo aos pouquinhos. Eles não mostram uma coisa grotesca logo de cara. Isso. Lá pelo episódio 3, 4, sabe? E olha, pra quem fez a maquiagem dessa minissérie, parabéns. Parabéns. Porque, olha, é de revirar o estômago, é de parece sofrer, muito né? real, parece muito real, sabe? A destruição, porque, não sei se vocês sabem, mas quando a pessoa entra em contato com a radiação, entra em contato com a radiação, acontece algumas coisas no corpo, perde cabelo, a pele fica toda destruída. Os órgãos vão se queimando por dentro e isso vai aparecendo, né? Gente do céu, que cena horrível, sabe? Mas ficou muito, muito, muito bem feita. E é isso, é fazer com que a gente realmente conheça a história. Só que, claro, também, né, quando a gente falou daquele chefão, que foi o pior cara, né, escroto e tal, eu tava lendo uma entrevista, se eu não me engano, foi daqueles caras que quem viu a série vai entender. Os 3 que foram lá na parte de baixo da usina lá pra ajudar, porque eles sobreviveram. E aí, um deles falou que, tipo, o cara não era a pior pessoa do mundo, sabe? Que, tipo, na série teve... Até alguns russos não gostaram também, porque sempre vai ter esse lance, né? Que ainda não é América versus a União Soviética naquele tempo. Claro que eles tiveram que adaptar, e algumas coisas realmente ali não são verdadeiras, como, por exemplo, tu disse, ele ficou um papo de carrasco e não era tudo isso, mas, tipo, pra dar mais intensidade no seriado. Tem outra personagem que é a cientista. Sim, maravilhosa. Que é maravilhosa, que é um papel feminino ali super forte, só que na verdade a Emily Watson. Exatamente, ela não existiu de fato. Na verdade, o papel dela eram de vários cientistas que eles reuniram pra não ter muitos personagens no seriado também. O que fez todo sentido, fez todo sentido. E ainda botar uma mulher pra representar foi muito bom. Então os atores estão incríveis. O roteiro tá incrível, a cenografia, como a gente falou. Sim, e outra coisa que, óbvio, depois de ver Chernobyl, é impossível tu não procurar um vídeo no YouTube sobre Chernobyl. E ficar pesquisando sobre Chernobyl, eu virei a louca Chernobyl, né? Sabia tudo. E tu vai ver imagens, porque naquela época já tinha câmera, já tinha filmagem, televisão, e tu vai ver imagens e eles reproduziram a imagem igual no seriado. A usina, né? Igualzinha. Sim, é bizarro. Ficou muito, muito bem feito. Então, uma ótima produção da HBO. A gente super indica que vocês assistam. Mas vão com, assim... preparados. Porque é pesado, é triste. Saber que tudo aquilo realmente aconteceu e que isso ainda afeta, de certa forma, né? Hoje não tem mais essa radiação porque eles construíram um negócio assim, né? Tipo uma redoma, né? De concreto, sei lá, em cima da usina, pra cobrir a usina. E que daqui a alguns anos eles vão ter que construir outra, porque não dura pra sempre, tem que trocar. Então, olha... Porque senão vai radiação. E a gente sabe, pô, é estranho, mas aquilo ali impactou o mundo, sabe? O nosso planeta com certeza não é mais o mesmo depois desse acidente. Então, agora a gente já falou de coisas pesadas, que foi Chernobyl. Vamos falar então de Toy Story 4, que eu queria muito falar com vocês sobre isso. Alguém, pelo jeito, aqui gosta bastante de Toy Story, né, galera? Meu bala no alvo, minha Jessie. Então, mostra a Jessie, amiga. Isso. Eu vou deixar ela aqui. Isso. Então, né, eu sou uma fã de Toy Story, eu sou uma fã de Disney, pra ser bem sincera. Ai, ninguém percebeu aqui nesse canal. E aí, eu pensei, né, Nicole, a gente tinha que falar de Toy Story 4 no canal, mas como que a gente vai poder falar se você não assistiu? Eu não assisti. E aí, ela nem sabe quais Toy Stories ela viu? Não sei, não. E aí, né, minha decepção aconteceu. E daí ela criou esse quadro pra poder falar de Toy Story. Basicamente é isso. Ai, gente, mas né? É verdade. Então, Toy Story é o filme da minha infância, é o filme da minha vida. E toda vez que eles lançavam um Toy Story eu ficava
empolgada e ansiosa. E de fato, Toy Story 4 foi o filme que eu tava mais esperando esse ano pra assistir. Rei Leão tá vindo aí, mas Toy Story 4, como eu já falei, tem um pouquinho dele. Ah, é? E aí, enfim, daí agora com o lançamento do Toy Story 4, né, quando eles começaram a botar os cartazes, eu já vi os personagens novos, comecei a ficar animada e fui no cinema e não me decepcionei. Toy Story 4, pra vocês terem uma ideia, vai, né, continuar as aventuras de Woody e sua turma, digamos assim, né. Mas agora, né, depois de Toy Story 3, eles estão com a Bonnie, não estão mais com o Andy. E a Bonnie, então, é uma menininha fofa, amada, que vai pro coleginho. E aí, pra ela não se sentir sozinha, ela tá lá sozinha, triste no colégio, porque no primeiro dia de aula, aquela coisa toda, ela cria um brinquedo que é o garfinho. Que é um garfo, realmente, né? Um garfinho de plástico, e ela cria lá, põe carinha nele e tal. E aí, acontece que ela e a família, ela leva pra casa, se apega ao garfinho, o garfinho é tudo pra ela, aquela coisa toda. Tem 300.000 brinquedos, mas o garfinho é especial. Criança é assim, né? Tem um monte. Só que a gente já começa a ver também, no início, que a Bonnie meio que deixa o Woody de lado. Porque o Woody, na verdade, né, era o brinquedo preferido do Andy. Só que não é o da Bonnie. A Bonnie tem vários outros. E é muito engraçado no início também. Não vou contar o que acontece, mas em relação a Jess, o Woody e a Bonnie. É incrível, já que a gente já começa com aquele negócio de girl power, sabe? É muito bom. Tá. E aí a Bonnie tá com esse garfinho, aí ela e a família vão viajar, ela leva todos os brinquedos, né? Inclusive o Woody, Buzz, a Jessie, vai no alvo, os tradicionais. E o garfinho. Só que o garfinho não entende que é brinquedo. E ele fala que não é brinquedo, que ele é lixo, e ele quer se libertar, aquela coisa toda, revoltado. E aí acontece que o garfinho foge, e o Woody, como sempre, né, quer deixar a Bonnie feliz, quer deixar o seu dono, né, feliz, vai atrás do garfinho pra trazer o garfinho de volta pra Bonnie. Ali começa uma super aventura, eles vão, tem parques de diversões, daqueles bem americanos. Tu tá falando, eu tô lembrando do trailer, sabe? E tem um antiquário que é muito importante pra história. E nesse antiquário tem os brinquedos lá já antigos, né, que estão lá pra vender, mas ninguém dá bola, aquela coisa toda. E um deles é a grande vilã do negócio, que é a Gabby Gabby. A Gabby Gabby é uma bonequinha fofa, aparentemente. A Madeira é a do capeta. Ela guarda um certo rancor, enfim. É aquele personagem que tu fica com raiva, mas depois tu sente pena, sabe? Tu consegue entender isso. Então eles trabalharam muito bem, a Gabby Gabby. E tem também aqueles bonecos, parecem de marionete, sabe? De filme de terror, assim, pra dar aquele tom sombrio na história, assim. Tu vai sentir medo, amiga. Mas pra ficar, né? Aquela coisinha tensa. Mas a Gabby Gabby, enfim, ótimo personagem. Os personagens novos estão demais. Os antigos não apareceram tanto, né? Pra dar esse novo espaço aí pros novos. E o Buzz, desses antigos, é o que mais aparece, porque daí ele vai atrás do Woody pra tentar ajudar, né? Eles a voltarem pra Bonnie. E o meu destaque maior foi quando Beth aparece. Minha história com Beth. A Beth é uma personagem do primeiro filme que apareceu, né? E era a única menina. Então, e ela era brinquedo da Molly. Porque antigamente tinha esse negócio, né? De brinquedo de menino e brinquedo de menina. Então, a Beth tinha aí um flerte com o Woody e era a única boneca menina antes da Jessie. Então, tipo, eu me sentia muito representada, sabe? E aí a gente faz aquele adentro da Pequena Sereia Negra. Só pra, a gente não vai falar sobre isso, mas, né, pra ver como a representatividade é importante. Então eu via a Beth, eu me sentia muito representada. A Beth ela era loira, eu era loira, sabe? Eu era menina, tinha a Beth. E aí eles subiram com a Beth. E aí, mas ainda bem que eles trouxeram a Jessie. Mas eu sempre sentia aquele espaço, cadê a Beth? O que fizeram cadê com a Beth? Eu ali, sabe? Exatamente. E aí no Toy Story 4, eles vêm com a Beth trazer, e aí contam por que ela sumiu, né? Fazem toda a história, porque eles viram que deram mancada ali, né? E ainda trouxeram a Beth, o quê? Empoderada. A Beth, girl power, entendeu? A Beth que quer viajar, a Beth que é brinquedo perdido e não liga de ser brinquedo perdido. Porque o Toy Story todo quer o quê, né? Tipo, os brinquedos querem ser brincados, né? Querem que as pessoas brinquem com eles. Serem utilizados. Isso. E o Woody sempre fica com aquela coisa do dono, e a Beth... Tem que fazer, tipo, o meu dono ser feliz. Isso. E a Beth, não, a Beth é super livre, tipo... ela gosta de estar com uma pessoa agora, depois outra pessoa pode brincar com ela, sabe? Enfim, daí eles vão, né, toda uma trajetória. A gente também tem o Patinho e o Coelho, que são muito engraçados. Mas assim, a maior parte cômica é com eles, sabe? Que personagens incríveis. Então, sério, gente, Toy Story 4 é de rir, é de emocionar, porque
De novo, assim, no 3 a gente tem aquela parte de escolhas, né? Que o Andy tem que doar os brinquedos deles, porque ele vai pra faculdade e tudo mais. Eu vi esse. E aí, no 4, na verdade, as escolhas do Woody, dos brinquedos, sabe? Eles vão pensar, o que eu quero da minha vida? O que eu tô fazendo? Pra onde que eu tenho que ir, né? Então, ao mesmo tempo, são brinquedos, mas a gente consegue relacionar muito com a gente. E aí, quando de fato acontece um lance no final, eu só fiquei assim, a Renata do meu lado chorava, sabe? Eu chorava, assim, gente, o que tá acontecendo? Mas depois tu entende, sabe que tudo bem. E é maravilhoso, a animação em si tá linda, a gente achava, né, via o primeiro, achava, nossa, que animação incrível, daí agora a gente compara o primeiro filme com esse, a gente vê a evolução, e é muito incrível isso. Então, Toy Story 4 não me decepcionou, assim como nenhum deles me decepcionou. Então, tô meio apaixonada, né? Outra pendurada no... Sério. Então assistam também se vocês não viram, viu, minha amiga? Faz uma maratoninha, querida. Pois é, eu tenho que fazer uma maratona de filmes da Disney, assim, eu sabe? acho bom. Tá bom? Fica a dica pra vocês também, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso quadro. Foi bom porque a gente conseguiu falar de coisas bem diferentes, né? Se de repente você só quis assistir a parte de Chernobyl, ou só quis de Toy Story, enfim, fica à vontade pra fazer isso também, né? E eu achei bem interessante porque eu falei de Chernobyl, que é uma coisa mais... mais séria, né? E tu de Toy Story devia ser o contrário, É verdade. Mas, né, a gente tem esses momentos. Exatamente, viu? Nicole... Trevozinha não, mentira. Não tem nada de trevas. Mas é isso, gente. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal. Compartilhar, chamar todo mundo. De dar aquele like. Exatamente. Muito obrigada por terem assistido. Até o próximo. E me contem se vocês gostaram desse tipo de quadro aqui, onde a gente fala de séries e filmes também. De destaques que a gente... Destaques do mês. Então é isso. Beijos. Tchau.